Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de educação musical. E hoje nós vamos falar um pouquinho, do ciclo 5 já, da atividade de 18 pontos. Eu vou aproveitar para falar um pouco do conteúdo e também dar algumas dicas para essa atividade, ok? A gente vai falar um pouquinho de recursos de acessibilidade. Existem recursos de acessibilidade e softwares que são constituídos com o objetivo de contribuir, facilitar ou ampliar as possibilidades de igualdade de oportunidade para os estudantes público-alvo da educação especial. Você vai escolher dois desses softwares, eu sugiro que vocês deem uma olhada no objetivo de cada um, tá? Mesmo caso você nunca tenha trabalhado ou tenha interesse com educação inclusiva, que você escolha um mesmo que fictício, tipo assim, vamos supor que eu tivesse um aluno com deficiência visual, o que eu faria, né? O que seria de útil para mim utilizar esse recurso? Então, você vai escolher dois, vai pesquisar um pouco sobre eles, vai conhecer. Alguns a gente vai deixar já o manual disponível, tá? E você pode escolher entre DOSVox, MacDaisy, Rentalk ou Velibras ou Hagakure. E você vai ver o que é mais interessante para a sua carreira ou para o seu campo profissional, caso você já trabalhe com algum caso especial. Você vai manipular dentro do possível. Eu sei que não é possível, de repente, conhecer tudo desses recursos em pouco tempo, mas eu gostaria que vocês instalassem, mexessem para que vocês possam perceber quais são as dificuldades e quais são as vantagens desse recurso para a sua aula de música. Ok? Então, não é simplesmente um questionário para responder perguntas. Ele só foi feito em forma de forms, Google Forms, para facilitar o processo de correção. Mas o ideal é que, de repente, essa atividade fosse realizada dentro de um documento Word, descrevendo, com mais síntese e também com mais crítica, digamos assim, desses mesmos, respondendo essas questões, tá, pessoal? Só para ficar bem claro que não é uma questão objetiva, são todas discursivas. Quais foram os recursos escolhidos para sua manipulação e o que motivou sua escolha? Então, você vai descrever os recursos pesquisados e se nesse enunciado está pedindo definição e objetivo, você vai colocar a definição dele primeiro e quais são os objetivos dele, senão a sua resposta vai estar incompleta, ou seja, vai ganhar metade dos pontos. Então, fiquem atentos ao enunciado. Vocês vão descrever de forma detalhada sobre esses dois recursos que você escolher, tá? Eles são destinados para qual público-alvo da educação especial? Eles são destinados para deficiência auditiva, para deficiência visual, né? É possível trabalhar com outros tipos de público-alvo, ou seja, deficiente, outros tipos de deficiência, ou não é possível? E justificar, por favor, tá? Que na hora da justificativa, você consegue argumentar melhor as suas escolhas. Refletindo sobre a utilização dos recursos escolhidos e manipulados por você, você vai destacar os pontos positivos e negativos. Ah, esse recurso é muito simples, eu achei ele muito fácil de manusear, não tem ponto negativo. Não existe isso. Toda pesquisa, todo recurso, todo material, ele tem um ponto mais positivo que se destaca, que a gente gosta, e também tem ponto negativo. E qual seria? Vocês vão justificar. Tá? E colocar esses pontos positivos e negativos para cada recurso explorado separadamente. Ou seja, se você escolheu lá o DOSVox e o Hagakure, quais são os pontos positivos e negativos de cada um? Primeiro do DOSVox, depois do Hagakure. Pensando nos recursos que você explorou, eles podem ser utilizados em qual área do conhecimento? Aqui a gente está falando na parte de conhecimento, que área que ele pode ser usado? Ele pode ser usado em letras, ele pode ser usado em música, na aula de artes, na aula de português. Qual área você acha que daria para utilizar e explorar esse recurso de alguma forma, né? E eles podem ser articulados em duas ou mais áreas do conhecimento diferente. Ele pode ser utilizado tanto na aula de música, quanto na aula de artes, quanto na aula de educação física. Justifique. Pensando sobre as possíveis dificuldades em baixar, manipular, utilizar dentro do possível esse arquivo que você pesquisou, quais foram as dificuldades que você acredita que podem ser enfrentadas no ambiente escolar para sua utilização? Ah, eu acho que é muito difícil por causa da internet ser muito ruim.
né? Mas então, o que pode ser proposto para solucionar esse problema? De repente, você coloca o material no telão, né? Faz uma explicação geral para os alunos e pede que eles possam manipular em casa no seu próprio celular. O que você poderia fazer? Não é só para colocar o ponto, né, negativo e as dificuldades para enfrentadas para baixar ou para manipular o arquivo, mas também quais são os pontos, né, em que você pode propor de interessante, didático ou até de ajuda para que possa solucionar esses problemas. É claro que um problema técnico específico da escola não tem a ver com a gente, mas o que eu posso fazer para utilizar esse material e, de certa forma, deixar isso rentável, né? Deixar a aula interessante e fazer com que os alunos fiquem curiosos para manipular isso em casa. O que eu posso fazer, né? Para solucionar esse tipo de problema, que de repente pode ser o recurso tecnológico, a falta de internet, né, da escola, do local de trabalho. A partir dessa experiência de utilização de um dos recursos, você acredita que será possível incluir em suas aulas recursos diferenciados para o trabalho com esses alunos? Justifique. No caso da aula, a gente está falando no nosso caso específico, né, de aula de artes ou de música, o que você poderia, né, a partir dessa experiência, né, utilizar e acredita que seria possível incluir nessas aulas? Descreva uma atividade prática de forma detalhada, tá, pessoal? Onde você vai desenvolver essa atividade com os alunos ou com um convidado de uma palestra, né? Suponhamos que você não quer dar aula. Como que você pode colocar uma atividade prática de forma que pelo menos um desses recursos, não precisa ser os dois, mas que pelo menos um deles seja utilizado nessa exploração? Então, vocês vão escrever uma atividade mesmo, tá? Não é um plano de aula, mas é uma atividade detalhada de como você desenvolveria essa atividade com esses alunos ou com esses convidados, digamos assim, né? E para a sua exploração, o objetivo, né? Como que seria, e em que momento, de que forma você usaria um desses recursos que você explorou aí nessa atividade. Essa é a atividade prática que vocês vão colocar, tá? E ela tem que ser mais detalhada, ok? E tudo isso, pessoal, vai dar uma somatória de 18 pontos aí para vocês, é totalmente descritiva a atividade, é uma atividade de pesquisa pessoal e espero que vocês gostem do material. Agora eu vou falar um pouquinho sobre eles, né? Eu falei o passo a passo primeiro, que é de maior interesse para vocês, e agora eu quero falar um pouquinho sobre esses recursos aí. O DOSBox, ele é um sistema para microcomputadores que se comunica com o usuário através da síntese de voz. E ele vai viabilizar o uso de computadores, tá? E de outros recursos também que você pode explorar aí, tá? Por deficientes visuais, né? E ele pode adquirir um alto grau de independência nos estudos, no trabalho, tá? Então, aí tem o link, né, de qual é o projeto DOSBox, vocês vão ter acesso a esse material aí, que é da Universidade do Rio de Janeiro. E também a gente tem já alguns tutoriais, não todos, mas alguns eu deixei disponível para vocês, e um deles é o DOSBox, caso você tenha uma certa dificuldade em baixar. Tá? Então, ele fala que o programa é ligado normalmente, os sons característicos, né, são importantes. Vocês vão perceber que as plataformas são, entre aspas, um pouco ultrapassadas, às vezes, em algum sentido, mas é porque tem pouco recurso, tá, pessoal? Quando foi criado o programa, né, ele tinha um certo objetivo e às vezes eles não têm recursos, né, financeiros mesmo para custear esses projetos e continuar adaptando ou melhorando, tá? Então, eu queria desde já pedir desculpas nesse sentido e explicar para vocês que o que foi colocado pode ser que amanhã ou semana que vem ele já não esteja mais disponível. Essas coisas, né, de tecnologia tem disso. Quando foi escrito o guia, tinha uma gama de possibilidades. Pode ser que o recurso daqui a pouco ele fique em desuso, tá? Então ele fala, né, das teclas que você pode apertar, a tecla F1, e você vai ter a tecla, né, da barra principal, onde vai perguntar o que você deseja. Você pode usar o editor de texto, você pode ler, tem a parte de jogos, utilitários, multimídia, executar um programa de Windows.
Essa parte ele pergunta para você o que você deseja. São informados pelo sistema números de arquivos nesse diretório, tá? E aí ele coloca algumas letras e algumas formas de você entrar no programa. Você pode selecionar grupo de arquivo, você pode tirar uma cópia, executar, dados. Tem a parte de jogos, assim como também tem a calculadora, tá? Tem alguns jogos já instalados nele. Ele tem uma interface alfanumérica, mas são povoados de efeitos sonoros, justamente por causa da deficiência visual, né? Eles podem ser usados com prazer, mesmo por pessoas que também não são deficientes, mas que vão achar interessante também utilizar essa plataforma de alguma forma. Ele tem a parte de calculadora, como eu falei, né? Relógio, emissor de gerenciador de documentos, relógio cronômetro, e aí vários utilitários aí para vocês verem. A parte de multimídia, a internet, os comandos de programa, tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque aí vai ser de acordo com a curiosidade, né, o interesse de cada um. E só lembrando que essas plataformas, como eu falei para vocês, né, elas ainda estão em uso e pode ser que daqui a pouco, infelizmente, a gente não tenha mais acesso. Tá? Então, esse é o projeto dos Vox, a página principal. Fala um passeio sobre as ferramentas, os históricos, né, os construtores, para que foi feito. Tem uma série de coisas aqui, tá? E ele fala da questão tanto do manual como também clique para baixar, para instalar, bem intuitivo, tá? Como eu falei para vocês, não é um projeto super, super moderno, mas é uma ferramenta que a gente pode utilizar. Temos também o projeto MacDaisy, né, onde o Ministério da Educação lançou uma solução tecnológica que permite a produção de livros em formato digital acessível, que é o padrão chamado DAISY, e foi desenvolvido por meio de parceria com o Núcleo de Computação da Universidade Federal do Rio. Então, o que acontece? Ele possibilita o quê? A geração de livros digitais falados e a reprodução em áudio, que pode ser gravado, pode ser sintetizado, e isso também facilita bastante. Vocês vão perceber que os programas específicos de música, infelizmente, nós não temos muito material, tá? A biblioteca poderia ser mais atualizada, mas como eu falei para vocês, tudo depende muito né, dos recursos, da equipe que trabalha dentro dos projetos e tal. Esse é o MacDaisy, vocês podem ver que a plataforma inicial é muito parecida, porque é da mesma universidade. Ele fala o que é o projeto, a distribuição de livros em braille nos programas, né? Atende muitos alunos com cegueira. Tenho aqui o download, a leitura de livros, por que Daisy, né? Toda a explicação do processo, as ações do MEC em prol dessa acessibilidade, o investimento que foi feito, né? Tem todo um detalhe aqui para que vocês possam, né, quem se interessar, dar uma olhada com mais calma. E depois tem o Hagakure, alguns falam Hagakure, é um software educativo também de apoio à alfabetização e o domínio da linguagem escrita. Então, ele é um editor de história em quadrinhos, também não é um super banco de dados, mas ele tem uma vantagem que tem, além do cenário e personagens, a gente também tem recursos de edição e de áudio, que no caso de música vai facilitar um pouquinho, tá? Tem 2 links aí para vocês acessarem, caso você tenha interesse. E também já vou deixar o tutorial pronto para vocês, que é esse aqui, já anexado como material de apoio da atividade, tá? Ele mostra a apresentação, a localização, através da figura, né? O cenário é um pouco colorido, os desenhos não são aquela, né, super mega modernos, mas é possível, né, a gente desenvolver uma história em quadrinhos. Você tem o cenário desejado, o processo de inclusão de cenários, a janela que é o diálogo, você pode digitar o diálogo ou colocar sons específicos de determinadas imagens, tá? Como tá mostrando aqui, ó, o ajuste, né? Ajustar o tamanho desejado. Você pode também observar a inserção de balões de diálogo, se você quiser, e outras funcionalidades também. Aí tem que, né, tá mexendo mais na plataforma para ver o que tem de positivo e negativo.
Depois a gente tem a parte que foi desenvolvido, né, para a tradução digital e automática para a língua de sinais, que eu acredito que talvez seja o que vocês mais conheçam por conta da aula de Libras também do curso, né? Ele é usado em smartphones e os usuários conseguem traduzir um texto recebido em áudio para a língua de sinais. É um aplicativo gratuito, tá? Pode ser baixado em tablet, smartphone e vai traduzir a língua portuguesa para Libras. Então você digita a frase no buscador ou a palavra e vai aparecer o Hugo que vai fazer o sinal em Libras. E apesar da limitação de alguns vocábulos, é importante a gente considerar que em determinadas regiões do Brasil algumas palavras são específicas daquela região e sinal também, é por isso que não é tão completo, digamos assim. Não deixa de ser uma ferramenta significativa, né, no processo de educação inclusiva e também de aprendizagem dos alunos em sala de aula, tornando a aula um pouquinho mais dinâmica. E o Velibras, ele foi criado pela Universidade Federal da Paraíba, em parceria com o Ministério do Planejamento, e faz traduções de textos, também áudios, vídeos para a língua de sinais. Possui uma versão para desktop, smartphone, tablets, e ele apresenta a possibilidade de incrementação de um dicionário. E ainda permite que os usuários de internet consigam instalar um plugin diretamente nos navegadores para traduzir essas páginas web visitadas. Então, é um diferencial que ele tem do outro. Tá? Então, tá aqui para vocês, como eu falei, né, vai atualizando, né, as imagens vão sendo modificadas, mas o intuito é o mesmo. Tá? E além disso, pessoal, vai estar disponível para vocês alguns softwares de acessibilidade, né? Tudo que tem com relação à locomoção, escrita, ampliação de tela, tudo é considerado recurso de acessibilidade, tá? Para quem não sabe, pode ser um brinquedo, pode ser uma roupa adaptada, um computador, o próprio software. Tudo isso pode contribuir para as suas aulas, né? São equipamentos de comunicação, chaves acionadas, aparelhos de escuta assistida. Tudo isso vai contribuir para as aulas, tá? E aqui tá falando um pouquinho de alguns até que a gente já mencionou, que é o caso do DOSBox, tá falando de alguns leitores de tela. Como eu disse para vocês, nós não vamos falar de tudo, nem explorar tudo, porque é muita coisa. Mas fica aí a dica, né, para vocês conhecerem um pouco mais o Braille, ampliadores de tela, a gente tem muitos também, e de imagens, para quem não sabia. No caso, aqui a gente falou de Libras, tem outros também, tá, pessoal? Outros recursos, alguns já estão em desuso, como eu acabei de falar aí, né? Tem outros além dos que a gente colocou, tá? São muitos. Espero que vocês gostem aí das dicas. Depois, quem tiver interesse, olha com mais calma. E aqui também tem acessibilizando conteúdo e materiais para alunos com deficiência visual. Fala que é orientando, né, os professores, os educadores principalmente, quanto às formas diversas que pode ser utilizado de material impresso, de material digital, fazendo com que os alunos deficientes visual tenham uma autonomia melhor para realizar as atividades rotineiras. Tá? Então, são dicas, por exemplo, planilhas eletrônicas, fala o material deve ser o mais simples possível para o deficiente visual, que são os DVs, né? Facilitando a leitura para o leitor de tela. O professor tem que perceber um pouquinho a questão das restrições do aluno para poder transmitir o conteúdo da melhor maneira possível, com criatividade. E depois ele coloca várias dicas, né? Coisas que às vezes a gente até nem pensa, né? Por exemplo, aqui, ó. Acessibilizando imagens e figuras. Toda e qualquer figura em um material didático deve ser descrita, isso é, possuir equivalência textual, para facilitar a compreensão do aluno. Então, por exemplo, aqui, né, imagem de equivalência textual, casal feliz dividindo um guarda-chuva em dia chuvoso. Tem que ter uma legenda, né? Ele fala dos slides, né? Pode ser apresentado durante uma aula e não disponibilizado a posteriori. O próprio professor pode fazer oralmente a descrição das imagens, utilizar, por exemplo, o DOSBox, né? Que já vai digitando tudo que o professor está falando. Isso, se ele falar pausadamente, consegue-se esse recurso. Ele fala também de visualizar o logotipo que representa um programa, um símbolo específico, né, o símbolo de acessibilidade na web, como que seria a descrição dele.
A descrição da figura símbolo de acessibilidade na web ficaria assim. A figura nos mostra um globo inclinado com uma grelha sobreposta. Na sua superfície está recortando um buraco de fechadura e essa imagem é o símbolo da acessibilidade, entendeu? Então ele dá algumas dicas, né, algumas dicas mesmo assim que pode ser útil, né, o manual do Osvox que nós já falamos, assim como o link de acesso às páginas que foram mencionadas aqui na nossa aula. No mais, pessoal, é mais pesquisa mesmo, pessoal, curiosidade, e espero que vocês gostem do conteúdo, ok? Qualquer dúvida com relação a essa atividade ou mesmo aí os recursos eu estou à disposição.